irmãos, bem-vindos a mais uma palavra de vida, bem-vindos a mais um momento de reflexão nas Sagradas Escrituras aqui. Eu quero agradecer pela oportunidade de poder chegar nessa manhã na sua casa com esta pequena reflexão, que eu lhes convido agora ao texto que eu separei para falarmos sobre confiança. Quero falar sobre confiança nessa manhã de quarta-feira, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5. E diz a palavra do Senhor, Paulo dando graças pela vida de Timóteo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e eu estou certo, disse o apóstolo Paulo, que também habita em ti. A segunda carta do apóstolo Paulo, ela tem uma peculiaridade. Ela foi escrita em um dos piores momentos da sua vida. Paulo é um prisioneiro em Roma, o texto da segunda carta vai nos mostrar isso, as narrativas aqui. Paulo já está encarando ali a morte como algo muito certo na sua vida, e Paulo está sozinho, abandonado quase por todos, não por todos, mas quase todos haviam abandonado o apóstolo Paulo. Então a segunda carta, ela tem uma característica de que é um dos momentos mais difíceis que o apóstolo está enfrentando. E o teor da carta não traz, irmãos, diante daquilo que ele está enfrentando, não traz nenhuma preocupação com ele mesmo, consigo mesmo, antes com Timóteo, com o ministério desse jovem pastor e com o progresso do evangelho. Ou seja, o nível que esse homem chega na sua vida com Deus, de não preocupar-se com a sua própria vida, antes com a vida de um jovem pastor e com o progresso do evangelho de Cristo. Coisa maravilhosa, irmãos. E Timóteo também estava ali enfrentando alguns problemas, que esses problemas são muito inerentes à caminhada cristã. O primeiro deles é a falta de ânimo, dos versículos 3 ao versículo 7, a gente percebe ali, ele tanto quanto desanimado, e a diferença entre as cartas, a primeira e a segunda carta, é que parece-nos que na primeira carta, o apóstolo Paulo está como se segurando um pouquinho a Timóteo, dizendo, vá devagar, meu filho. E na segunda carta, parece-nos que o apóstolo Paulo está dizendo, vá, meu filho. Na primeira ele segura, na segunda ele está empurrando Timóteo para ele não parar. Então assim é a nossa vida, isso é inerente à vida. Às vezes nós acordamos extremamente animados, mas há dias que nós acordamos com a bateria, precisando de uma carga melhor. Então, ele está sofrendo algumas coisas que são inerentes à vida, falta de ânimo, temor quanto ao sofrimento que poderia acontecer, dos versículos 8 até o versículo 12, e a perseguição que sofreria por causa da sua lealdade. Esses são basicamente os momentos em que ele está atravessando, que são muito iguais aos que hoje a gente enfrenta. E hoje eu quero rapidamente falar com os irmãos sobre confiança e mostrar, irmãos, que o sucesso da nossa caminhada cristã depende da nossa absoluta, eu quero repetir isso, depende da nossa absoluta confiança em Cristo e em sua palavra. E parece-nos que é isso que o apóstolo Paulo tenta direcionar os olhos desse jovem pastor, direcionar o jovem pastor a olhar para Cristo, para a confiança em Cristo e para a confiança na sua poderosa palavra. Mas antes, eu quero mostrar a maneira como Paulo ajudou a Timóteo, mas apresentar que alguns sentimentos podem nos fazer também abandonar a nossa confiança, com exemplos bíblicos. Alguns sentimentos, sim, podem nos fazer abandonar a confiança. Você lembra daquele moço do profeta
que de alguma forma ele, naquele momento em que Elias estava orando, o profeta estava orando, e o profeta disse para ele assim, dá uma olhadinha e vê o que está acontecendo enquanto eu oro. Aquele homem voltava dizendo, não está acontecendo nada. De alguma forma, aquilo que a gente percebe que não está acontecendo, ou quando a gente percebe que as coisas não estão caminhando, aquilo de alguma forma vai minando a nossa confiança. Mas teve um momento em que o profeta disse, volta e vê. Quando ele viu, ele disse, eu não vejo muita coisa senão uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. E o profeta entende que aquilo era o sinal que ele precisava para dizer, Deus está vindo em socorro do seu povo. Queridos irmãos, o outro é aquilo que é impossível de alguma forma que aconteça. Esses sentimentos, às vezes, acabam abalando a nossa confiança em Jesus, mas nesta manhã, que a sua confiança seja renovada pela palavra de Deus, pela palavra de vida nessa manhã. Então a gente vai olhar aqui rapidamente nesse texto, só para a nossa aplicação final, como foi que o apóstolo Paulo ajudou a Timóteo a não falhar na sua confiança. A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz, que eu encorajo a você a fazer pela sua esposa, pelo seu marido, ou por você mesmo, ou por um filho, ou por um amigo, o apóstolo Paulo orou pela vida do apóstolo Timóteo, ou pelo discípulo Timóteo, ou pelo pastor Timóteo, me perdoe. Veja o versículo 3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar, disse o apóstolo Paulo, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo estava preocupado com a confiança daquele jovem pastor, e o que ele fez, irmãos, ele orou. Então eu quero convidar você nesta manhã a lembrar-se de alguém. Eu conheço relatos de pessoas que desde o início dessa pandemia não colocou o pé para fora do quintal, ou na calçada. Irmãos, não estou fazendo apologia às pessoas a saírem pelas ruas, pelo contrário, fiquem na sua casa, mas há um momento em que nós precisamos colocar a máscara e escolher um horário do dia em que as pessoas estejam talvez mais em casa e sair para dar uma caminhada, pegar um sol, tirar um pouco do foco de estar dentro de casa ali e respirar um pouco, irmãos, senão isso vai abalar totalmente a sua confiança. E eu tenho orado por pessoas que estão assim. Queridos irmãos, nessa manhã, ore por alguém, ore por você, ore pelo seu esposo, ore pelo seu marido, que talvez esteja aí quase falhando na sua confiança. E de qual outra forma que Paulo fez para não permitir que Timóteo falhasse na sua fé, na sua confiança, Paulo mostrou o valor da sua fé. O valor da fé daquele jovem pastor. Versículo 4 e versículo 5, ele vai dizer, lembrado das tuas lágrimas estou, lembrado das tuas lágrimas, ele diz, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. Paulo está dizendo para ele assim, em outras palavras, rapaz, você é um homem de fé, você é um homem de fé, você é um jovem de fé. Isso, de certa forma, encoraja para que esse homem levante-se e reavive o dom que é nele, que fora dado pelo Senhor. E por fim, Paulo encorajou, admoestando ele, dizendo, reaviva o dom que há em você, no Espírito que estava sobre ele. Então Paulo está encorajando, e eu quero nesta manhã encorajar você, na sua confiança, orar pela sua vida, e dizer que as coisas vão mudar, irmãos, as coisas vão melhorar, as coisas vão entrar nos seus eixos. Creia nisso nesta manhã. E não tem coisa melhor do que acordar pela manhã e ter boas notícias. Não ligue a sua televisão agora. Não escolha agora assistir um noticiário, porque você não terá boas notícias. Mas a primeira coisa que você pode fazer agora pela manhã é orar por você, orar por alguém, encorajando, mostrando o valor da sua fé e crendo que essas coisas vão passar, tá bom? Fica com essa palavra, essa pequena reflexão sobre confiança, como Paulo olha para esse jovem pastor e diz para ele com poucas palavras, com simples palavras, meu irmão, as coisas vão melhorar, as coisas vão mudar, Deus é conosco, irmãos, Deus é com a igreja. Fique com essa palavra e tenha um excelente dia na presença do Senhor, em nome de Jesus.
Bom?